Boa noite, meus irmãos. O texto da nossa meditação de hoje é 1 Crônicas, capítulo 11. Nesse texto, nós vemos ali descrito a ascensão de Davi, o momento em que Davi finalmente assumiu o trono de Israel. Saul havia acabado de ser morto pelos filisteus. O povo de Israel fugiu. Os filisteus tomaram conta daquela região. Então, aqueles que haviam fugido, alguns homens e alguns anciãos foram atrás de Davi para nomeá-lo rei. Nessa mesma ocasião em que Davi é nomeado rei, se tornando então finalmente o rei sobre todo Israel, como um reino único, nessa mesma ocasião, tudo aquilo que Davi fez acaba sendo reconhecido por aqueles homens. Nós sabemos que quando Saul era rei, era você quem saía à frente, saía na batalha, ia à frente e voltava com o exército. E sabemos que Deus escolheu você para ser o nosso rei. Então, naquela mesma ocasião, Davi não apenas conseguiu unir o reino, mas ele conseguiu também ser reconhecido por tudo o que havia feito. Ele vai junto com esses homens em direção a Jerusalém, uma região habitada pelos jebuseus, e ele toma esta fortaleza, que então passa a ser chamado a cidade de Davi, um reino de paz, Jerusalém. E ao continuar o texto, vemos as grandes vitórias que Deus deu para Davi e os seus valentes. Que homens valiosos! Devia ser realmente maravilhoso poder ter estes homens ao seu lado no meio de uma batalha. Imaginar que um homem com uma lança foi capaz de uma só vez eliminar 300 homens. Não me pergunta como, não faço ideia. Como um homem apenas com uma lança seria capaz de enfrentar 300. Mas sei que foi possível, porque ali estavam homens sendo usados por Deus, os grandes valentes de Davi, assim como aqueles 3 valentes principais tiveram a capacidade de entrar no acampamento dos filisteus apenas para trazer para Davi um copo de água. Realmente o registro é maravilhoso. Então nós notamos aqui que Davi, naquele mesmo momento em que ele foi aclamado rei, ele conseguiu unificar o reino, ele conseguiu conquistar Jerusalém e ele conseguiu libertar também todo o seu povo. E a razão pela qual ele conseguiu tudo isso pode ser vista simplesmente no verso 9, que diz assim: ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Ia Davi crescendo. Crescer significa amadurecer, se desenvolver. Em outras palavras, Davi estava se tornando cada vez melhor, mais poderoso, um rei melhor, um líder melhor, um grande conquistador. E aí podemos imaginar por quê, como, o que estava acontecendo, o que fez de Davi um homem que estava crescendo e se tornando cada vez melhor. Olhando para o texto, nós podemos notar aí a descrição dos valentes de Davi, de muitos homens, e notamos então que Davi só pôde alcançar tudo isso, essas grandes vitórias e conquistas, unificar o reino, conquistar Jerusalém. Tudo isso só foi possível porque Davi não estava só, ele estava acompanhado. É verdade que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas ela também nos ensina que é melhor serem 2 do que 1. É bom ter um amigo próximo, é melhor ter um amigo próximo do que um irmão que mora distante. É nos momentos difíceis que você sabe quem de fato é seu amigo. Isso são ensinamentos preciosos da palavra de Deus. E o que nós notamos nesse texto é que Davi só pôde obter todas essas conquistas e se tornar um homem cada vez melhor, porque ele tinha pessoas do seu lado, ele não estava só. Então, quem estava do lado de Davi nesses momentos, que tornou tudo isso possível? De forma bem simples, olhando para esse texto, nós notamos que quem estava do seu lado eram os anciãos.
pessoas sábias. Você nota bem aí no versículo 11 que Saul havia acabado de morrer, e alguns homens foram até Hebrom atrás de Davi. Que homens foram estes? Os anciãos, homens maduros, homens considerados sábios, não qualquer homem, mas homens considerados sábios, que de certa maneira abriram as portas para que Davi pudesse então unificar o reino. Por quê? Porque na cultura daquela época, diferente da nossa cultura, as pessoas respeitavam os cabelos brancos. O meu está só ficando prateado, mas naquela época as pessoas respeitavam os cabelos brancos. Infelizmente, na nossa cultura, consideramos os velhos como pessoas sem valor, como algo que já pode ser descartado, com o qual não temos nada para aprender. Mas a cultura daquela época era diferente. Eles entendiam que os mais velhos, os anciãos, eram pessoas sábias, porque com o tempo eles conseguiram muita experiência de vida, e essa experiência de vida foi o que tornou eles pessoas sábias, pessoas capazes de darem bons conselhos, de darem uma boa orientação. E esse conceito da sabedoria dos mais velhos pode ser vista de forma bem nítida lá no livro de Jó. Se você já leu o livro de Jó, você sabe que Jó caiu numa enfermidade terrível e veio alguns dos seus amigos para confortarem Jó. Só que quando chegaram e viram a situação de Jó, eles ficaram admirados, talvez assombrados, de tal maneira que eles passaram ali um bom tempo em silêncio, nem sabiam o que dizer para Jó naquela situação. Como não encontraram nada o que dizer, olhando a calamidade na qual Jó se encontrava, eles começaram então a deduzir que era porque Jó tinha algum tipo de pecado na sua vida, e começaram então a acusar a Jó, e começou aquela série de debates entre Jó e os seus amigos, eles acusando Jó de algum pecado, porque Deus não faria aquilo com Jó se ele não tivesse em pecado, e Jó se defendendo: não fiz nada de errado, a minha consciência está tranquila. E chega a um ponto então que esses homens não têm mais o que argumentar contra Jó, eles não encontraram nada do que o acusar, e eles se calaram. Então um jovem que os acompanhava decidiu tomar a palavra, um jovem chamado Eliú. E se você abrir comigo lá em Jó, capítulo 32, nós vamos ver como Eliú começa o seu discurso e como ele mostra que o conceito daquela época de fato era essa, que os homens mais velhos eram os mais sábios, e competia aos mais novos simplesmente baixar a cabeça e ouvir com atenção para ver se aprendia alguma coisa, com a experiência daqueles que tinham mais tempo de vida. É claro que Eliú aqui, de certa maneira, foi até desrespeitoso com os mais velhos. Você vai notar isso nas palavras dele, que ele foi duro e severo com aqueles homens. Mas nota como começa o texto. Jó 32, versículo 1 diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me, tive receio e temi
de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Este era o conceito daquela época. Os anciãos são pessoas sábias, pessoas que experimentaram muito da vida, viveram por muito tempo e têm experiência para compartilhar. E é interessante que esses anciãos estavam do lado de Davi, para trazer Davi para Jerusalém e fazê-lo dele seu rei. Eles ungiram a Davi como o rei sobre todo Israel. E foi importante neste momento contar com os anciãos do seu lado, porque ninguém questionou o que eles estavam fazendo. E entenderam que o que aqueles homens estavam fazendo era a coisa mais certa, mais sábia. Por isso a nação recebeu, acolheu a Davi. É interessante que numa outra ocasião, Roboão, depois da morte de Salomão, teve a oportunidade de consultar sobre qual seria a melhor decisão a tomar diante do seu reino, diante de uma questão que o povo levantou. Olha, Salomão nos encheu de taxas e de impostos, alivia e nós vamos te servir de todo o nosso coração. Então lá foi Roboão consultar os sábios, os mais antigos, os mais experientes, e perguntou: o que vocês acham que eu devo fazer? Olha, se você ouvir o povo e aliviar as taxas e os impostos, certamente o povo vai te servir de todo o coração. Mas o que fez Roboão? Resolveu consultar os mais moços, os jovens, aqueles que cresceram com ele. E aí? Os anciãos disseram que eu devia agir assim. Imagina, os anciãos tiveram a oportunidade de crescer em experiência, ouvindo a sabedoria de Salomão, o homem mais sábio que já teve na terra. Então podia se imaginar que eles sabiam do que estavam falando. Mas Roboão decidiu consultar os mais novos. E aí os mais novos disseram: pois então diz para o povo que o seu dedo mindinho é mais grosso e mais pesado que o lombo de Salomão. Nem sei se Salomão era obeso. Se ele foi duro, você vai ser muito mais. E lá foi Roboão, seguindo os sábios conselhos daqueles que não tinham experiência nenhuma de vida, ou quase nenhuma. E com isso nós sabemos o resultado: Roboão dividiu o reino. Não aprendeu nada nem com Salomão nem com Davi. Davi ouviu os anciãos e deixou que eles falassem. E ter estes homens do seu lado fez com que Davi naquele momento unificasse o reino, não ficasse apenas governando Judá, mas também todo o Israel, como um só povo, uma só nação, um só coração, estavam unidos, porque Davi estava com a pessoa certa, as pessoas certas do seu lado, os anciãos. O mais velho. Bem diz Provérbios 13:20, se você andar com o sábio, você se tornará um sábio. Mas os tolos não andam por esse caminho, não seguem esse princípio. Davi sabia da importância dos mais velhos. O texto que nós lemos em Tito, capítulo 2, fala da importância dos idosos e das idosas, dos homens idosos de darem um bom testemunho e ensinarem os mais moços. Lá em Tito 2, mais uma vez, nós já lemos hoje, mas vamos ler de novo. Ou eu vou ler, se você quiser, apenas acompanhe aí Tito 2, onde diz assim, versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Que sejam sadios, que deem um bom exemplo, que tenham a capacidade de ensinar os mais novos.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Precisamos reconhecer que a palavra de Deus dava valor aos mais velhos e mostrava a importância deles ao lado dos mais novos. É uma pena nesse período em que vivemos, não só de pandemia, mas cultural, em que as pessoas desprezam os mais velhos e acham que não tem nada para aprender. Isso mostra o quanto nós somos tolos, não sábios. Quantas coisas nós poderíamos aprender se imitássemos os poucos velhinhos que temos na nossa igreja, só 70% dos membros. Em coisas tão simples como chegar mais cedo, sentar e orar antes de começar o culto. Ter prontidão para servir, porque o jovem nunca tem tempo para servir a Deus, mas acha que é mais espiritual e sabe mais. Parar para ouvir. Quantas histórias os nossos idosos têm sobre a história da igreja que nós nem conhecemos. Eu lembro da minha avó contando as experiências que ela teve vendo o desenvolvimento do cristianismo e como uma divisão produziu outra igreja e outra divisão outra igreja, e foram surgindo igrejas e igrejas por causa da divisão promovida pelo orgulho presente no coração do homem. Quantas histórias! Davi, a Bíblia diz, ia crescendo em poder mais e mais, diz o versículo 9, e ia crescendo mais e mais, e ia se tornando cada vez melhor, um servo melhor, um rei melhor, porque ele tinha do seu lado pessoas sábias, os anciãos. Ele tinha também do seu lado os valentes, pessoas corajosas, pessoas que tinham coragem para usar aquilo que tinham de bom para ajudá-lo, para torná-lo cada vez melhor. Pessoas que tinham coragem para dizer aquilo que ele precisava ouvir, como Joabe muitas vezes lhe serviu de conselheiro. Joabe foi aquele que no texto de 1 Crônicas, quando Davi disse: olha, quem for lá e conquistar Jebus, Jerusalém, for à frente, será o comandante e o chefe de todo o meu exército. Joabe foi e se tornou o chefe, e não apenas o chefe, ele se tornou de certa maneira um conselheiro real. Vocês vão lembrar que Davi certa vez estava chorando pelo seu filho Absalão, que havia se rebelado contra Davi, tentado dividir o reino, e quando ele morreu, o que fez Davi? Lamentou, e ficou lamentando e chorando, e Joabe disse: Davi, isso que você está fazendo não é bom, porque as pessoas vão achar que você está aprovando o que Absalão fez. O que ele fez estava errado. Ele teve o fim que ele merecia. E não só nesta ocasião, em muitas outras, esses valentes estavam ali do lado de Davi, tendo a coragem de usar a habilidade que tinham para servi-lo. Nós lemos o texto e ficamos admirados. Que coragem esses homens tiveram, até para satisfazer um capricho de Davi, um copo de água do poço na cidade de Belém. Eles foram até lá e estavam dispostos a dar a sua vida para ver o melhor do seu rei Davi. Sabe, há momentos que precisamos realmente estar cercados de pessoas valentes, que têm coragem de lutar do nosso lado, que têm coragem de se levantar para nos defender.
e fazer aquilo que ninguém mais tem. Coragem para fazer aquilo que ninguém mais tem coragem de fazer. Davi pôde contar com esses valentes, que o ajudaram a promover grandes conquistas, libertar a sua nação, enfrentar os filisteus, os jebuseus e tantas outras nações. Eles estavam do lado de Davi. E o reino foi se solidificando, se fortalecendo, porque esses homens estavam do seu lado. Homens valentes. Homens valentes. Pessoas que vão estar do nosso lado nos momentos difíceis, não apenas nos momentos agradáveis. Porque de fato na multidão de conselheiros há segurança. Na falta de conselhos, na falta de sabedoria, o reino cai. E não é muito diferente com a igreja, com as nossas vidas. Não é muito diferente. É necessário realmente que Deus desperte homens de coragem. Porque se não tiver coragem, quem vai sair para pregar para os descrentes lá fora? Quem vai enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis, sustentando, apoiando a obra? Só os valentes. Os covardes, quando surgem as dificuldades, o que eles fazem? Viram as costas e fogem. Na angústia se faz o amigo. No momento bom está todo mundo lá. Mas Davi tinha ao seu lado não apenas homens sábios, os anciãos, ele tinha também homens corajosos, os valentes, pessoas que estavam dispostos a usar a habilidade que tinham para servir a Davi, para auxiliar Davi, para ajudá-lo a crescer. Uns eram habilidosos na lança, outros no arco e flecha, outros na espada, mas eles usavam a habilidade que tinham para ajudar Davi a crescer. O reino se fortaleceu por causa desses homens. Na sua vida, se você deseja crescer, você também vai precisar dessas pessoas do seu lado. Pessoas que tenham mais sabedoria para te aconselhar e pessoas que tenham habilidades que possam também te socorrer. Como pastor, quantas vezes eu preciso de pessoas que tenham sabedoria, mas que tenham coragem para usar a sabedoria que tem para servir na obra de Deus. Lá vai o pastor querer se meter em obra. O que o pastor sabe de obra? Nada. Mas é bom ter um pedreiro do lado que entenda. E ainda melhor se o pedreiro tem coragem para assumir a frente. Falei de pedreiro, não foi? Mas tem tantas outras áreas. Tem o porteiro, que seria da minha vida se o Manuel não chegasse antes para abrir a igreja. Ou o que seria da minha vida se não tivesse pessoas com disposição para servir com seus carros, buscando um e outro, e trazendo para a casa de Deus com alegria. O que seria da minha vida em especial se não tivesse aqueles que, de forma tão simples, ligam simplesmente para saber como o pastor está. Pessoas que têm coragem de fazer aquilo que ninguém está fazendo. E é disso que a igreja precisa. Mas Davi tinha ao seu lado não apenas os anciãos e os valentes, mas ele também tinha Deus do seu lado. Deus do seu lado. No capítulo 10 de 1 Crônicas, vemos que Saul morreu e aconteceu tudo isso com Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por não obedecer a palavra de Deus, por não ter guardado a palavra de Deus, e o Senhor então o matou, e o Senhor transferiu o reino de Saul para Davi. Davi não usurpou o reino, Davi não traiu o rei, e de forma sorrateira, mesquinha, ardilosa tomou o reino. Não, foi Deus
quem o deu. Foi Deus quem o ungiu para ser rei, e agora é Deus quem está cumprindo a sua palavra. O finalzinho do versículo 3 de 1 Crônicas 11 diz assim: ungiram Davi rei sobre Israel segundo a palavra do Senhor, cumprindo a palavra de Deus. O versículo 9 diz: e ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Versículo 14: puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou este grande livramento. Deus estava do seu lado. Deus estava do seu lado. O homem, segundo o coração de Deus, teve a felicidade de, em cada batalha, ter Deus do seu lado. E poderíamos dizer, de certa maneira, os seus valentes também, porque também enfrentaram grandes batalhas. Um gigante de 5 côvados, 2,5 metros, não é para qualquer um. E tomar a lança da mão dele só com um cajado na mão, não é para qualquer um. Só pela graça e bondade de Deus. Deus estava do seu lado. O Salmo 18, ou no Salmo 18, do versículo 25 e diante, Davi, de certa maneira, expressa como ele fica maravilhado de saber que Deus está do seu lado. E como isso o encoraja a fazer proezas, coisas grandiosas. Salmo 18, versículo 25 diz assim: para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, Deus se mostra inflexível, não tem acordo. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo, ou seja, com Deus no meu lado, eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Lembra 1 Crônicas 11? Davi foi em direção a Jerusalém, e chegando lá os moradores de Jerusalém, dentro da fortaleza, disseram: aqui tu não entras. Se fosse nos dias de hoje, Davi olhava para eles e poderíamos imaginar Davi olhando para eles dizendo: pois vamos ver se eu não entro. Vocês esqueceram quem está do meu lado. E enquanto eles disseram: aqui tu não entras, se surpreenderam. Davi entrou e botou eles para fora, e assim acabou. E a cidade passou a ser chamada Cidade de Davi, porque com Deus do seu lado, não só desbaratou um exército, como saltou uma muralha, enfrentou a fortaleza e a venceu. O caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra de Deus é provada, ela se cumpre, pode confiar, é segura. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o nosso Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o bronze. E por aí vai. Persegui os inimigos, enfrentei os inimigos, venci os meus inimigos, porque Deus estava comigo. Não é essa a sequência do texto, o próximo verso, mas essa é a ideia da continuação deste salmo. Eu venci, porque Deus estava comigo.
A pergunta que deve ficar nessa noite para a nossa meditação é: quem está do seu lado? Quem você tem escolhido para andar do seu lado? Porque se as más companhias corrompem os bons costumes, como descreve a palavra de Deus, por outro lado, as boas companhias nos levam a um processo de crescimento, a amadurecimento, a aperfeiçoamento, vai fazer de nós cada vez mais crentes melhores, não piores. Então, se você deseja crescer na vida e se tornar um crente cada vez melhor, você precisa ter a pessoa certa do seu lado. Então, mais uma vez eu repito, a pergunta que deve ficar na sua mente nessa noite é: quem está do seu lado? Quem você busca nos momentos difíceis e que você precisa de uma orientação, um conselho? Davi pôde contar com os anciãos, homens sábios. Davi pôde contar com os valentes, homens corajosos, que tinham coragem não apenas para usar habilidade para ajudar Davi, mas de certa maneira tinham coragem também para dizer a Davi aquilo que ele precisava ouvir. E de fato, nesse momento, precisamos de alguém que tenha coragem, não alguém que nos acolha e dê um tapinha nas nossas costas e diga: está tudo bem, quando sabemos que não está tudo bem. O ferro ao ferro se afia, assim um amigo afia o outro, abençoa o outro, aperfeiçoando a vida do outro. Então, quem está do seu lado? Davi tinha os anciãos, homens maduros, sábios. Davi tinha os valentes, homens corajosos. E Davi tinha a Deus. E esse eu nem preciso falar muito. E você? Quem está do seu lado neste momento? Se você deseja crescer na vida como um crente cada vez mais fiel e temente a Deus, um crente cada vez melhor, então comece a se cercar dessas pessoas. Procura ouvir o que aqueles mais velhos têm para ensinar. Comece a procurar pessoas que têm coragem para agir e estar do seu lado. E comece a caminhar com Deus. E certamente você vai crescer como Davi cresceu, como os grandes servos de Deus cresceram. Samuel cresceu na presença do Senhor. João crescia em estatura e sabedoria cada vez mais. E tantos outros, porque escolheram ter a pessoa certa do seu lado. Que Deus nos dê dessa sabedoria e assim nos abençoe.